Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Saudamos a amada igreja e a todos que celebram conosco nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estamos alegres por esse último culto de domingo que Deus nos concede, por uma caminhada abençoada ao longo desse ano de muita luta, mas de muito poder de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja. Nós temos algumas pessoas nos visitando, mas eu gostaria de enfatizar nessa noite. Temos uma família aqui abençoada lá de Pinheiro, né? Família de Germano. Queria que colocasse em pé, eu sei que alguns já estão, né? Alguns já estão aí com o menino dormindo, mas os que puderem lá, tá? Essa família linda. E que sempre que vamos, já faz algum tempinho que não estamos indo lá, né? Mas a Pinheiro, mas nos acolhe, nos hospedamos na casa, fazem parte da Igreja Batista ali naquela cidade. Trabalhamos muito tempo junto no trabalho de jovens aqui do estado. É uma alegria tê-los conosco nessa noite, né? Matando a saudade. Queria também enfatizar a presença do Marcos Júnior. Olha, filho do irmão Marcos aqui. Esse rapaz bonito, fica em pé, Marquinhos, né? Filho do irmão Marcos, né? Tá de Brasília aqui, veio visitar o pai. Aleluia. Encontrou um pai muito diferente, né? Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Encontrou um pai transformado pelo Evangelho de Cristo. Deus abençoe. A todos os outros que estão conosco nessa noite, que o Senhor possa estar falando ao teu coração nesta noite. Convido você a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9, versículos de 1 a 6. 1 Samuel capítulo 9, versículos de 1 a 6. Convido a igreja, a em reverência ao Deus da palavra, a se colocar em pé. Nós vamos passar algum tempo aí sentado. Então, aqueles que podem, vamos estar em pé nesse momento para fazermos ou acompanharmos essa leitura bíblica. Logo em seguida nós vamos orar a Deus, pedindo então entendimento da sua palavra. 1 Samuel capítulo 9. Não costumo fazer, mas como nós teremos culto hoje e amanhã, nós vamos fazer essa mensagem em duas partes. Então nós teremos a primeira parte hoje e amanhã nós teremos o complemento dela no culto. Então vamos começar a ser abençoado hoje por essa palavra, e a bênção do Senhor, né, se completa amanhã. Aleluia. Versículo 1 de 1 Samuel capítulo 9 diz: Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte caminho a seguir. Nesse momento, vamos curvar as nossas frontes, irmãos. Deus está conosco nessa noite. Amém? E a melhor maneira de saudar a Deus é glorificando o seu bom nome.
exaltando a sua majestade, é dizendo para Ele o quanto nós somos felizes em tê-los nas nossas vidas, é declarar para Ele o quanto Ele é importante para nós, é dizer para Ele: Senhor, tudo que eu falei, tudo que eu cantei, todas as minhas orações foram para Ti nessa noite. É a Tua palavra que eu espero receber nesse momento. Aleluia. Ó Deus e Pai, os Teus anjos acampam ao redor das nossas vidas nessa noite. Esse encontro aqui neste santuário não é apenas um ritual, uma liturgia, mas é um culto vivo. São as nossas vidas que estão no Teu altar. É o nosso coração, ó Deus, que está na Tua presença. É o prazer de estar contigo, de estar com os nossos irmãos. É a alegria de Te ter, Senhor, como nosso Salvador, como Senhor das nossas vidas, que nos move a esta casa de oração. É a confiança de que o Senhor nesta noite fará algo extraordinário em cada vida aqui presente. Que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós. Senhor, se alguém entrou nesse santuário e entrou aqui com uma preocupação tão grande que não está conseguindo se concentrar, que está com um problema na mente que não está permitindo que ele tenha foco, ó Deus, nesse momento, toca nesse coração, toca nessa mente, vai quebrando, ó Deus, os obstáculos, as resistências, mas traz cativa a Tua palavra e aos Teus pés nessa noite, porque o Senhor vai transformar esta vida pelo poder da Tua palavra, e no nome santo de Jesus nós Te oramos, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Você já começou a pensar em qual a grande mudança que você espera que ocorra na tua vida em 2019? Já começou? Deus já sabe, já compartilhou com Ele? Amém? Você compartilhar, falar dos nossos sonhos para Deus. Pastor, Ele lê a minha mente. Quando nós declaramos, quando nós verbalizamos, há poder nas palavras. Quem sabe alguém aqui está dizendo: pastor, eu imagino que vou terminar 2019 com um emprego novo, um salário melhor. Não há nada de errado em sonhar essas coisas. Talvez alguém está pensando aqui: pastor, eu vou terminar na minha casa, né? Eu quero terminar o próximo ano fazendo uma faculdade. Ou quem sabe, né? Quem casou quer ter um filho, uma filha. Quem ainda está aí, né, sonhando com casamento, quem sabe 2019 terminar casado. É bênção de Deus. E vocês têm um pastor que em matéria de casamento arregaça as mangas e casa mesmo, né? Pois é, aleluia. Você crê no poder de Deus, amém? Mantenha a mão para cima. Mantenha a mão para cima. Eu profetizo que Deus vai marcar a tua vida em 2019 com uma grande bênção. Uma grande bênção que vai transformar o teu ano, que vai transformar a tua casa, que vai transformar a tua família. Deus vai enviar algo poderoso para mudar a tua vida de maneira abençoada. E se você crê, diga amém, Senhor. Aleluia. Eu quero pensar sobre isso nessa noite e estar profetizando sobre a tua vida o ano da grande mudança. O ano da grande mudança. Deus vai operar uma grande mudança na tua vida, no teu lar. Amém, queridos? Aleluia. Irmãos, tudo que vem de bom para nós vem de Deus. Vem de Deus. Aleluia. Ele é o Pai de toda bondade. Ele é o Deus de amor.
Então nós temos, irmãos, que receber este novo ano que Deus vai nos dar com muita convicção. Deus fará maravilhas na minha vida, Deus fará maravilhas no meu lar, Deus fará maravilhas na minha igreja, para a honra e glória do seu santo nome. Olha para o texto. O texto fala sobre a vida de um rapaz chamado Saul. E aqui está começando a história de Saul. E aquele foi um ano que mudou radicalmente a vida de Saul. Quando o ano está começando, Saul não consegue imaginar que reviravolta iria ocorrer na vida dele ao término daquele ano. Saul começou o ano como um rapaz simples, mais um no meio da multidão, e terminou o ano como rei de Israel. Que mudança! Nem nos melhores sonhos de Saul ele imaginou que teria uma reviravolta tão grande na vida dele. Ele começou o ano vivendo na casa dos pais e terminou o ano morando no palácio. Olha só, irmãos. Eu quero mostrar para você um princípio bíblico, que é também princípio de vida. E é muito importante, se você é uma pessoa que quer viver tudo de maneira consciente, é muito importante que você entenda isso. Porque de vez em quando eu vejo algumas pessoas falando isso de maneira errada. Então, observe. Nem tudo o que acontece na tua vida é vontade de Deus. Porém, tudo o que acontece é permissão de Deus. É bem diferente. Algumas coisas acontecem, a pessoa diz, não, é porque é a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes Deus permite, mas o que Ele gostaria para nós era outra coisa bem diferente. Eu vou dar alguns exemplos para você entender melhor o que eu estou falando. A conversão de uma pessoa se converte. Foi permissão de Deus? Foi. Se Deus não permitir, não vai acontecer esta mudança. Foi vontade de Deus? Foi. Com certeza. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca. Então, se até agora uma pessoa não encontrou ou não se aproximou de Deus, não é porque Deus não quer. Ah, pastor, eu me converti com 20 anos, porque foi a vontade de Deus. Eu queria me converter aos 10. Quem foi que disse que foi vontade de Deus que você só se convertesse aos 20? Às vezes foi a dureza do teu coração. Você passou tempo demais resistindo à vontade de Deus. Mas a vontade de Deus sempre é que o homem esteja perto dele. Pastor, eu perdi o meu emprego. Foi permissão de Deus? Foi. Porque Deus poderia impedir que você perdesse o emprego. Foi vontade de Deus? Talvez. Talvez. É possível, já aconteceu situações em que Deus não me quer naquele lugar, e Ele constrói uma situação para que eu saia dali. Mas muitas vezes não tem nada a ver com vontade de Deus. Eu fui um funcionário relaxado, e Deus não me quer como funcionário relaxado. Eu fui relapso. Eu fui incompetente, e Deus não me quer como incompetente. Veja, nem sempre é vontade de Deus, sempre é permissão de Deus, porque Deus pode evitar.
Pastor, eu pequei. Foi permissão de Deus? Sim. Foi vontade de Deus? Nunca. Aqueles que defendem que tudo o que acontece na vida é vontade de Deus erram. Porque se você peca, nunca em nenhuma situação vai ser vontade de Deus. Porque o pecado é a desobediência a Deus. E Deus não tem prazer na nossa desobediência. Por que eu estou falando isso? Veja, Deus não é vontade de Deus o pecado na minha vida, mesmo quando a dor do pecado me leva a Deus. É fato que, pastor, eu passei por uma situação tão terrível de sofrimento para poder enxergar Deus. Ok, mas a vontade de Deus é que você enxergasse Ele de uma outra forma. Às vezes foi o único recurso, mas essa não era a vontade. Deus não quer que ninguém se chegue a Ele por sofrimento, mas por alegria, por descobrir o prazer de estar na presença do Senhor. Por que eu digo isso? Porque tudo que vai acontecer na tua vida em 2019 vai ser por permissão divina. Amém? Mas nem tudo vai ser a vontade divina. Por isso, o que nós temos que desejar para a nossa vida é muito mais que a permissão, é a vontade de Deus se realizando nas nossas vidas. Amém? A vontade de Deus, que a vontade de Deus se faça na minha vida, que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, que a vontade de Deus seja realizada na minha família. Esse é o objetivo, essa deve ser a minha oração. Vamos olhar para a história. O texto diz que o pai de Saul era um homem de posses, tinha muitos bens, tinha uma grande propriedade, muitos animais. Ele tinha o privilégio de nascer numa família abastada. Mas uma parte daqueles animais um dia fogem, escapam. Eu não sei se alguém deixou a porteira aberta, ou se o arame estava muito folgado, mas o certo é que diz que ele criava animais de carga, jumentas, e aqueles animais fogem, e ele vai ter um grande prejuízo com aqueles animais. E agora o pai diz para Saul pegar um dos servos e diz: vai atrás desses animais, procura e traz, porque é muito importante. Aquele rapaz está saindo de casa para cumprir uma ordem do pai. E ele de longe imagina o quanto aquela jornada vai mudar radicalmente a sua vida. Nós vamos pensar nessa história e tirarmos algumas lições para a nossa vida e para a caminhada nossa ao longo de 2019. Pensando nas mudanças que Deus vai operar e como eu devo agir. Porque nós temos ensinado aqui na igreja, irmãos, que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. E tudo aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é a tua parte, é você que tem que fazer. E aquilo que é a parte de Deus, compete a Deus fazer. Mas deixa eu ver a que nível está a tua fé. Você quer ter um ano de mudanças abençoadas na tua vida? Levanta a mão assim. Amém? Glória a Deus. Então, querido, aproveite cada situação para aprender e crescer. Aproveite cada situação que você vivenciar. Aproveite essa situação para aprender e crescer. E não importa se essa situação é boa ou ruim, porque eu não estou dizendo aqui que tudo que vai acontecer em 2019 na tua vida serão maravilhas, porque não é assim a vida. Mas eu estou dizendo aqui, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins, você sempre tem a oportunidade de aprender e de crescer.
Adote algo no teu estilo de vida que vai melhorar. Eu vou dizer algo e você vai repetir comigo. E vai pensar nisso em cada situação que você vivenciar neste ano que se aproxima. Diga comigo: nada que acontecer comigo. Mais forte: nada que acontecer comigo vem para me destruir, mas para me ensinar e me fazer crescer. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no meio de uma situação complicada que você estiver enfrentando, pense nisso: não vem para me destruir, vem para me ensinar e para me fazer crescer. Aleluia. O apóstolo Paulo desenvolveu esse estilo de vida. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Paulo não está dizendo: eu sei viver bem só quando eu tenho um bom emprego, eu sei viver bem só quando as coisas estão boas lá em casa, sei viver bem quando eu estou com muita saúde. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo sobra ou sofrendo necessidade. Aleluia. Paulo desenvolveu isso, irmãos. O que vem não vem para me destruir, mas vem para que eu aprenda e para que eu cresça. Toda situação que ocorra na tua vida pode te fazer uma pessoa melhor e mais sábia. Amém, irmãos? É bom perceber isso. Eu passei por um vale, mas eu estou mais forte. Eu passei por uma provação, mas eu estou mais experiente. Eu passei por uma dificuldade, mas olha, eu me sinto uma pessoa bem mais preparada na vida. Seja um bom aluno na escola da crise. Seja um bom aluno. E seja um aluno melhor ainda na escola da bênção. Amém? Glória a Deus. Na dificuldade eu vou aprender, na bênção eu vou aprender também, e em tudo o nome de Deus seja louvado na minha vida. Aleluia. Irmãos, aquela situação de prejuízo na família de Saul foi uma situação que veio para produzir crescimento na vida dele, para produzir amadurecimento. Eu vou perguntar novamente: você quer ter um ano de mudanças abençoadas na tua vida? Amém? Melhore as tuas reações a tudo o que te atingir. Melhore as tuas reações. Irmãos, às vezes nós estamos muito focados em encontrar um culpado para aquilo que aconteceu de ruim conosco. Aconteceu um problema desagradável, por quê? E nós ficamos focados no problema, quando nós temos que ficar atento para a nossa reação. O segredo do sucesso está mais ligado às minhas reações do que aquilo que acontece comigo. Preste atenção. O segredo do sucesso está ligado muito mais às minhas reações do que aquilo que acontece comigo. Os animais da fazenda de Saul fugiram. Quanto àquela fuga dos animais, ele não teve como impedir. Aconteceu. A questão é: qual vai ser a reação dele? Porque alguns irmãos ficam aqui chorando: eu tive um prejuízo, meus animais, Saul poderia ter ficado lá e reclamando, e brigando com um e brigando com o outro. Mas irmãos, a reação não foi essa. Pastor, se eu não adoecer em 2019,
Mas a questão não é essa. Se você adoecer, como é que você vai reagir? Se a pessoa que vive comigo, que convive comigo melhorar, ok. E se ela não melhorar, como você vai reagir? Pastor, se aquele dinheiro que eu estou esperando sair, e se ele não sair, como você vai reagir? Irmãos, com frequência, nós não temos controle daquilo que ocorre em volta de nós, mas precisamos ser senhor das nossas reações. Veja, às vezes eu não posso impedir algo que o outro vai fazer, mas eu preciso ser senhor das minhas reações, e isso é fundamental. Você não pode impedir uma pessoa de te ofender, mas você pode decidir como vai reagir. O poder da reação está nas minhas mãos, e isso faz toda a diferença. Ela pode até me ofender, mas ela não vai decidir como eu vou reagir. O problema é que alguns cedem ao outro até isso. Pastor, eu perdi o controle. Não, seja senhor das tuas reações. Você não pode impedir uma pessoa de te decepcionar, mas você pode decidir como vai reagir a isso. Você não pode impedir o diabo de te tentar, mas você pode decidir como vai reagir à tentação. E isso faz toda a diferença, irmãos. Nós precisamos melhorar as nossas reações. Às vezes é a nossa reação que está piorando a situação. Às vezes a nossa reação é que está tirando a nossa paz. O problema não foi apenas o que o outro fez, foi a maneira ruim como eu reagi. Não gosto de fórmulas, mas eu queria dar uma dicasinha bíblica para como você reagir com uma situação ruim que acontecer. Seria talvez a fórmula boa para os acontecimentos ruins. Pastor, aconteceu algo ruim na minha casa, no meu relacionamento, no meu trabalho que me atinge. Como é que eu vou reagir? Pense em 3 coisinhas. A primeira coisa, eu vou orar. Acerca disso eu vou conversar com o papai. Amém? Primeira coisa, irmãos, aconteceu algo desagradável, algo ruim, algo inesperado, algo que me chateou, algo que me entristeceu, que me decepcionou, que doeu, vou conversar com Deus. Segunda coisa que não pode sair da minha mente, vou agir com sabedoria. Vou agir com sabedoria. E terceira coisa, Deus vai me abençoar nessa situação. Amém? Irmãos, isso pode mudar completamente a tua perspectiva de vida. Eu não pude evitar, não está no meu controle algo desagradável acontecer, mas sempre que acontecer, eu vou orar, eu vou reagir com sabedoria, e Deus vai me abençoar nessa situação. Isso muda o teu estado mental, isso te prepara para enfrentar essas situações. Melhore as tuas reações ao pecado. Aqui ninguém é perfeito, e eu não sou profeta de coisas ruins, mas lamentavelmente, irmãos, em 2019 nós vamos pecar. Eu não vou nem pedir alguém que vai se atrever a dizer, eu passar um ano todinho sem pecar, né? Porque eu estaria dando a oportunidade de um mais afobado aqui mentir. Mas pastor, e se eu pecar? Qual tem que ser minha reação? Vamos lá, uma formulazinha bem abençoada.
de reagir ao pecado na tua vida. Se você peca, a primeira coisa, queridos, se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, é se arrepender. Arrependa. Eu pequei, eu desobedeci a Deus, eu vou lá e me arrependo. Eu confesso o meu pecado e eu abandono o pecado. Amém? Olha só, irmãos, essa é a reação mais positiva, mais abençoada. Quando eu peco, eu me arrependo, eu confesso e eu deixo. E a Bíblia diz que aquele que deixa, alcança misericórdia. O que confessa e deixa. Aleluia. A reação de Saul naquele momento, que ele tem aquele prejuízo, ele vai em busca, ele sai atrás daqueles animais. E eu pergunto, você quer ter um ano de 2019 de mudanças abençoadas na tua vida, sim ou não? Amém? Não abra mão das coisas importantes que Deus tem te dado. Não abra mão. Presente de Deus não se joga fora. Bênção de Deus não pode ser desperdiçada. Tudo que Deus nos dá é bom. Tudo que Deus nos dá é bênção. E tudo que Deus nos dá é fundamental para a nossa caminhada. Se você lança fora, você vai ter uma grande necessidade e vai sentir uma grande falta daquilo na tua jornada. Saul vai em busca daqueles animais, porque era importante para o seu pai, era importante para a sua família. Irmãos, sabe o que tem acontecido com frequência? É que algumas coisas Deus vai nos dando para nos abençoar, e nós vamos aos poucos deixando de lado e esquecendo. E mais tarde nós estamos passando uma dificuldade, estamos enfrentando um problema, estamos passando um sufoco, porque nós deixamos de lado aquilo que Deus nos deu para ser bênção e para ser usado nesses momentos. Deus te deu um dom para servir na obra do Senhor. E você não pode nem ter o direito de jogar isso fora. Porque isso vai fazer falta na tua vida e vai fazer falta na igreja do Senhor. Não deixe, não abandone, não abra mão, não despreze. A Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com alegria. E alguns estão servindo como se fosse um fardo. Alguns estão servindo como se fosse um peso. Alguns estão servindo só porque deram nome. Alguns estão fazendo só porque fizeram um compromisso. Mas a Bíblia diz que é com alegria. E se você não tem alegria de fazer as coisas de Deus, meu irmão, isso vai fazer falta na tua vida, porque foi uma bênção. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Sabe, queridos, algumas pessoas, irmãos, olha, a Bíblia diz que quando você é salvo por Cristo, o Senhor te dá vestes novas. A tua aparência vai ter que mudar, primeiramente por dentro, e em consequência por fora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, as vestes novas de servo de Deus, de crente em Cristo Jesus, que Ele nos dá, meu irmão, não é para você chegar em casa, pegar, jogar fora, ou botar no armário e passar a semana toda com as vestes velhas, porque você vai perder a aparência de cristão. Tem alguns irmãos que estão pegando essas vestes só no domingo, na hora de vir para o culto à noite. Aí vai lá e veste as vestes de crente, de servo de Deus. Mas quando chega em casa, irmãos, alguns vão tirando quando sai da porta do templo. Passa a semana toda, se parece com tudo, menos com o Filho de Deus.
com servo de Deus, com crente. Mas essas vestes é o que nos diferencia. Somos filho do Altíssimo. É um privilégio. Eu não posso abrir mão disso. Glória a Deus. Não abra mão do teu chamado, não abra mão da tua vocação, não abra mão da família que Deus te deu, não abra mão da comunhão com teu irmão, não abra mão da harmonia na tua casa, por objetos, por coisas. Não vale a pena, irmãos. Gente que está trocando a bênção da harmonia no lar por orgulho, porque não baixa a crista, porque já deu a palavra e agora a palavra dele pode destruir o lar, mas eu já falei. Isso é insensatez. Não abra mão das coisas importantes. Não dê mais importância ao que tem menos importância. Existem algumas coisas, irmãos, que Deus nos deu que são preciosas demais. E eu não posso reduzir, eu não posso diminuir, eu não posso apequenar, porque quando eu reduzo, eu diminuo junto. O pai de Saul vai. A obediência dos filhos aos pais não pode ser um peso, não. É uma bênção de Deus. Deus estabeleceu a família com um princípio. Filhos, obedecei aos vossos pais. Maridos, amai as vossas esposas. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Irmãos, se tudo nós fizermos como está na palavra, nada é pesado, nada é complicado, nada é difícil. Mas nós chegamos para Deus, é como se dissesse: Senhor, não se meta aqui não, porque aqui eu sei o que fazer. Aí você mete os pés pelas mãos, bagunça o ambiente da tua casa, traz tristeza para o teu relacionamento, e depois fica achando que a culpa é de Deus. Não abra mão das coisas importantes que Deus vai te dar. E Deus vai trazer coisas importantes à tua vida. E diga: Senhor, isso veio para o meu crescimento, isso veio para a bênção na minha vida. Você quer ter um ano de mudanças abençoadas na tua vida, sim ou não? Aleluia. Pô, preste atenção. Não aceite desafios de Deus para depois desistir no caminho. Não aceite. Se você não está disposto a ir até o fim desse desafio, é melhor nem começar. Saul começa a procurar e diz que ele vai para uma região e vai para outra, conserva e vai. Daqui a pouco ele diz: rapaz, vamos deixar isso de mão. Mas ele não encontrou os animais. Vamos voltar? Acho que meu pai já está preocupado com a gente, né? Nem mais com os animais. Vamos voltar. E ele está pensando em desistir. E se ele desistisse, irmãos, daquela empreitada, ele não iria experimentar a maravilhosa bênção que Deus tinha colocado no fim da jornada, para aquele que insiste, persiste e não desiste. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, todo desafio que Deus faz para você, que você aceita, se você vai até o final, é bênção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Começar é bom, mas melhor é terminar. A bênção não está apenas no começar, mas no concluir. O melhor está no fim, irmãos. A vitória não é porque eu comecei, pastor, eu comecei uma faculdade. Deus te abençoe, meu irmão, que coisa boa.
Mas se daqui a 6 meses, daqui a um ano você parou e não concluiu, qual foi a vitória? Se Saul tivesse voltado sem os animais, que vitória ele iria apresentar? Irmãos, algumas pessoas desenvolveram na vida algo que parece uma maldição, uma porção de coisa começada e nada concluído, cheio de pedaços de projetos. Aí começa uma coisa, irmãos, aí daqui a pouco não está mais fazendo. Aí anuncia que o estardalhaço, eu estou começando. Aí tu diz, agora vai, daqui a pouco não está mais fazendo. Que vitória há nisso. Se Deus tocar o teu coração para uma jornada esse ano, diga, Senhor, eu vou até o fim. Ah, irmãos, alguns colecionam começos gloriosos e fins desastrosos. Começos empolgantes, fins frustrantes. Não pode ser assim. Irmãos, Deus coloca propósitos sublimes na nossa vida. Meu Deus, esse ano vai ser diferente. Vai ser algo tremendo. Vai ser algo abençoador. Preste atenção. Tudo de bom que Deus planta na tua vida como sonho, como desejo, o diabo vem com a mão suja dele querendo arrancar. E você tem que dizer, aqui não. Foi Deus que plantou. Eu vou regar isso aqui, orando, crendo, buscando, e eu vou até o fim, irmãos. A colheita é para aqueles que perseveram. A Bíblia diz, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Ah, pastor, eu pensei que o salvo seria só eu ir lá na frente, levantar a mão, depois nunca mais aparecer na igreja, não fazer uma oração, não ter vida com Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está falando de galardão. O galardão é para aquele que é fiel, aquele que permanece. E Deus tem falado à liderança dessa igreja, desafiada a uma caminhada de excelência, de buscar o melhor. Meu irmão, não deixa que o cansaço te vença e você desista. Não deixa que a falta de motivação do outro diminua o teu desejo de vencer. Não permita que as investidas de Satanás façam com que você abandone o sonho de Deus para a tua vida no meio do caminho. Não aceite desafio de Deus para desistir no meio do caminho. No momento em que ele pensava em desistir, aquele servo diz, não faça isso, não faça isso. Você quer ter uma mudança abençoada da parte de Deus esse ano, sim ou não? Eu vou falar mais uma coisa nesta noite, eu vou continuar falando amanhã. Procure estar mais perto de Deus e da casa de Deus. Procure estar mais perto de Deus e da casa de Deus. Aquele homem que estava com Saul diz, Saul, agora eu lembrei, nessa região mora um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus, e diz que tudo aquilo que ele anuncia, tudo que ele prediz acontece, porque Deus está com ele. Vamos na casa do profeta. Ah, irmãos, a decisão de ir para a casa do homem de Deus, a decisão de ir buscar a palavra profética, a decisão de se aproximar de Deus fez uma diferença total na jornada de Saul. Porque naquela caminhada ele decidiu procurar o Senhor. Embora Saul faça isso, inicialmente como muitos fazem. Veja, ele começa a caminhada, e quando ele já está perdendo as forças, quando ele já não está conseguindo nada, ele corre e vai pensar em Deus.
Alguns só pensam em Deus quando tudo dá errado. Alguns só lembram da casa de Deus quando tudo já está praticamente destruído. Ô irmãos, de vez em quando eu vejo uns chegando na igreja e digo: meu filho, se você tivesse chegado um pouquinho antes, deixou o caldo derramado todinho, vem completamente destruído. Não era, a dureza do coração faz com que a pessoa relute tanto, porque tantos têm tanto medo de Deus, das coisas de Deus, da casa de Deus. É como se aproximar de Deus, da igreja de Deus, fosse tirar alguma coisa. Ninguém que vem para junto de Deus, irmãos, volta com menos. Aleluia. Volta assim, volta mais abençoado, volta assim, volta, irmão, curado, volta assim, volta restaurado, volta assim, volta salvo pelo poder de Deus. Se você está aqui nessa noite e tem relutado em estar mais próximo de Deus, da igreja de Deus, talvez muitas coisas que você passou até hoje seriam bem diferentes se você estivesse mais próximo dele. E saiba de uma coisa: Deus nunca se distancia do homem. A Bíblia diz que a mão do Senhor está sempre estendida para salvar. O seu ouvido está sempre aberto para ouvir, irmãos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Firme esse propósito de em 2019 estar mais perto de Deus. Dedique mais tempo para Deus, tempo para ouvir. Saul vai até a casa daquele profeta e ali ele vai ter a oportunidade de ouvir. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, quando nós estamos ouvindo, Deus planta coisas maravilhosas no nosso coração. Você é abençoado por Deus por estar aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. Tempo para falar, para anunciar, para proclamar. Dedique mais tempo para falar de Deus, do amor de Deus, dos milagres de Deus, da transformação que Deus tem feito na tua vida. Quantas pessoas Deus não colocou nesse ano de frente de você, com o único motivo para você falar dele? Às vezes a gente fala de tudo e não fala de Deus. Dedique mais tempo para falar de Deus, mas dedique mais tempo para servir a Deus. Eu quero dizer uma última coisa para você nessa noite. Muita coisa pode mudar na tua vida em 2019, e com certeza muitas mudarão. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta que não vai mudar: a necessidade que você tem de Deus. Você sempre terá necessidade de Deus. Você sempre irá precisar de Deus. Você sempre irá ter carência de Deus na tua vida. E nada neste mundo, nem ninguém supre a necessidade que o homem tem de Deus, a não ser a presença de Deus na sua vida. Que Deus te conceda um ano maravilhoso, abençoado na sua presença. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. E pela fé receba, pela fé receba. Há milagres de Deus para a tua vida em 2019, amém? Há milagres de Deus.
Pastor, Deus é Deus de milagre, é Deus de milagre. Deus pode fazer um milagre na minha vida? Pode fazer, porque Deus tem feito milhares, milhões de milagres ao longo da história, e Ele vai continuar realizando. A bênção de Deus para a tua vida, meu irmão, no ano que vai se iniciar. Aleluia. Ei, Deus vai alcançar a tua família com a bênção da salvação, amém? A bênção da salvação, com a bênção da reconciliação, com a bênção da provisão, com a bênção da prosperidade, com a bênção da harmonia no lar, porque Ele é Deus de toda bênção. Aleluia, glória a Deus. Diga: Deus, eu recebo, eu tomo posse, eu creio de todo o meu coração em tudo que o Senhor falou nesta noite, porque a tua palavra é poder, a tua palavra se realiza, porque não é Deus sobre a minha vida, ó Deus. Mude, ó Deus, a vida dos teus filhos conforme a tua vontade. Ó Deus, tudo aquilo que está fora do lugar, coloca no lugar. Que no lugar da desordem haja ordem. Que, ó Deus, no lugar da desconstrução, que haja construção. Que o Senhor possa estar colocando a mão no coração, está arrancando, ó Deus, os sentimentos ruins. Se alguém está aqui nessa noite e tem cultivado sentimentos ruins, sentimentos de vingança, sentimentos de ira, de revolta, de ódio, ó Deus, sentimento de medo, de desespero, vai arrancando, ó Deus, e traz o sentimento do amor, o sentimento da paz, o sentimento da união, Senhor. Que a tua palavra cresça na vida dos teus filhos, que o prazer de estar na tua presença, de te ouvir, ó Deus, seja maior do que outros prazeres que o mundo tem dado. Que o Senhor traga crescimento às nossas vidas, e que, ó Deus, se alguém aqui nesta noite, que até agora, dia 30 de dezembro, caminhou sem um compromisso público contigo, tem andado, mas não tem te confessado como Senhor e Salvador, ou já confessou, mas não conseguiu perseverar e se afastou, não permita, Deus, que termine o ano com essa distância. Muda o coração, muda a mente, ó Deus. Faz o que homem nenhum pode fazer, transforma os corações e as vidas. Aleluia. Enquanto a igreja está orando, há alguém aqui nesta noite que, aceitando o convite de Cristo, quer entregar sua vida ao Senhor, ou quer se reconciliar com Cristo? Alguém entre nós? Nós queremos orar por você. Há alguém nesta noite que quer dar essa alegria para Cristo, terminar o ano juntinho dele, como um servo de Deus, com o coração transformado. Alguém para Jesus, alguém para se reconciliar com Cristo. Pense bem nisso. E a decisão mais importante, é o que de mais valioso você pode fazer para que a transformação de Deus continue se completando na tua vida. Glórias ao Senhor. Nós vamos entoar um cântico, e logo depois nós temos algumas coisas a informar a igreja. Louvemos ao Senhor.